Cidinho falou que conversou com o Jaime ontem, e eu não conversei nem com o Cidinho nem com o Jaime ontem, a respeito do que eles falaram hoje. Então eu já tinha certeza, só me trouxe um peso maior do que eu vou falar a respeito hoje, porque ontem eu estava sozinho em casa, que é algo raro de acontecer. E aí eu falei, vou aproveitar esse tempo, né, que eu estou sozinho, vou orar, vou ler, e vou pegar minha viola, vou fazer um chá com pão ali, tocar uma música. Tirei um tempo. Foi muito bom, até porque ontem teve reunião do Jaé. Se você não veio, se arrepende, vem na próxima. Se você veio, então você já sabe o que a gente tratou aqui ontem. E aí eu falei, vou ter um tempo, porque vou compartilhar com os irmãos hoje. Porém, contudo, todavia, o patrão não permitiu que fosse dessa forma. Eu queria pensar a respeito do meu tema, que eu já tinha colocado, vou conversar com os irmãos a respeito de discipulado. E ele me lembrou de uma reflexão que eu tenho tido já há alguns dias, a respeito de um versículo específico, que está em Mateus 24:12, que fala o seguinte. Dá tempo de vocês abrirem, né? Mateus 24, versículo 12. Amém? Beleza. Ontem eu estava com high-tech aqui, cara. Eu falei que esse negócio do microfone... aquele ali é show de bola. Mateus 24:12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ponto. E aí começa a minha história. Porque ele me lembrou desse versículo, que eu tenho já alguns dias pensado, meditado, orado a respeito. E aí ele me lembrou, eu querendo falar de discipulado, querendo ter um tempo para falar e meditar a respeito. Ele me lembra desse versículo. Eu falei, mas isso não tem nada a ver com discipulado. Aí ele, porque esse daqui é outro assunto. Aí eu, tá, beleza, mas e aí? Ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É um texto conhecido e muito falado. E quando a gente normalmente utiliza desse versículo, a gente atrela esse versículo à violência do mundo. E aí quando a gente vê lá nos repórteres da vida, e aí a gente vê a violência, a gente fala que assim, é verdade. O que está escrito está se cumprindo. Porque as pessoas não têm mais afeição um pelos outros, não têm mais amor. É um matando o outro de forma cruel. Só que ele me falou o seguinte, esse amor se esfriando, eu estou falando da igreja. Aí eu falei, beleza, eu também já ouvi isso. Também não está me contando nenhuma novidade, né? Ele porque esse amor aqui, esse amor sou eu. Aí eu também sei, é verdade, está lá em João. 1 João fala que Deus é amor. Até aí está tranquilo, né? Vocês estão me acompanhando. Beleza. Deus é amor, só que o amor de muitos vai se esfriar. E aí começa a encrenca. Porque ele coloca o amor, ele coloca Deus como uma temperatura que pode aquecer ou pode esfriar. E aí eu perguntei, que tempo é esse que isso vai acontecer e por que esfria? Já que é para falar, fala o negócio completo, né? E ele falou, esse tempo é hoje. E por que se esfria? Aí ele se esfria porque as pessoas têm me deixado. E aí ele começou a discorrer comigo. E eu perguntei para ele, por que as pessoas te deixam? Me lembrou de um texto lá em Paulo, Romanos, que fala que nada pode nos afastar de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente tempo. Ele fala de diversos... Nada. Inclusive tem até uma música muito conhecida, nada, nem ninguém, nada pode te impedir, apenas nós. Nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus. E aí, ele me levou para outro texto, que eu quero que vocês abram. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Outra pergunta. E eu começo a entender o que Deus está querendo falar comigo. A palavra, ela é clara. Não adianta a gente orar para que não haja o tempo da apostasia. Porque já foi revelado, já está escrito. A nossa busca em oração é para que você e eu não sejamos encontrados nesse grupo que vai abandonar a fé, que vai se apostatar da fé.
Porque já foi declarado que vai vir esse tempo. Esse tempo é hoje. Pelo menos foi assim que ele falou comigo e é dessa forma que eu estou compartilhando com vocês. Esse tempo é hoje. O tempo que as pessoas são amantes de si mesmo e abrem mão da fé. E começam a trilhar por caminhos de morte. E pensando nisso tudo, falando de apostasia especificamente, que apostasia é se afastar, se desviar, apartar-se da fé, né? Quando a gente fala de apostasia, eu aqui pensando e meditando com os meus botões, eu aqui vi 2 tipos de apostasia. Eu estava trocando a figurinha com o Leandrinho ontem, nem vi o Leandrinho hoje aí. Fala aí, parça. Ele veio me suportando ontem no ônibus, que estava fresquinho, né? Aí ele já veio recebendo ontem no ônibus. 2 tipos de apostasia. Apostasia teológica e apostasia moral. A apostasia teológica ela é muito tranquila e fácil da gente identificar. É o camarada que, por algum motivo, olhou para a Bíblia e falou o seguinte, isso daqui eu não creio, e aí segue por algum caminho maluco, entendeu? Procurando mestres que vão saciar as suas concupiscências. E aí você vai ver seitas diversas aí que falam coisas absurdas. E às vezes, pautada em algum texto fora do contexto, para dar embasamento a essa heresia. E aí, como a palavra fala, desse tempo que nós estamos vivendo, pessoas que começam a rejeitar a sã doutrina e começam a buscar esse tipo de mestres, falsos mestres, para satisfazer a esse desejo da carne. Eu entendi muito bem isso. Se você quiser ler, vamos ler. É importante a gente ler. Abre tua Bíblia em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Segue mais um pouquinho, vamos para 2 Timóteo agora. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Isso é uma realidade. Você sai na rua e você começa a ver um monte de coisa. Você liga a televisão, você vê um monte de coisa. Que está fora, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse tipo de apostasia é fácil de ser identificada. E fácil até de ser combatida. Só que a segunda apostasia eu creio que é mais difícil. Que é a apostasia moral. A apostasia moral, você não se desvia e vai para uma seita qualquer, que fala qualquer besteira. Você está todo domingo aqui. Você está toda semana no grupo caseiro. Você vai para a reunião do Jaé. Você está na reunião de oração. Você está em todas as reuniões, ouvindo a sã doutrina. Mas o que é apostasia moral? Porque aquilo que você ouve, você não pratica. Você ouve e entende até que é correto. Mas você fala, eu não. Eu não faço. Eu não pago esse preço. Ou porque não tem fé, ou porque tem medo das consequências, não sei. Não sei por quê. Mas você ouve a sã doutrina e você coloca na sua cabeça que você, nesse caminho, não vai percorrer. Mateus, no final do Sermão da Montanha, Jesus ele fala sobre diversos ensinos e ele fecha o ensino dele com uma advertência, que está lá em Mateus 7, verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, ele vem logo depois daqueles camaradas que, quando chegaram no reino e queriam entrar, eles foram impedidos. Mas falando, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, maravilhas foram operadas em teu nome, nós fizemos tudo isso. E ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade.
E ele dá continuidade no texto falando justamente disso, porque as pessoas ouvem, mas não praticam. Não praticam. Vamos mais um pouquinho? Abre sua Bíblia em Isaías. Isaías 29. Isaías 29, verso de número 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente aprendeu. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de um grupo de pessoas, um grupo específico, que aprendeu como falar como crente, a se comportar como um discípulo. Ele aprendeu, na verdade é um personagem. Ele fala muita coisa, ele canta muita coisa, mas vive pouco. Pouca coisa ele vive. E é por isso que ele fala que com os lábios honram a Deus. Porque canta, a gente cantou aqui, as músicas de hoje foram só qualidade. Assim. Aí a gente canta, a gente chora, a gente levanta a mão. Agora que impressionante, minha filha tem 2 anos de idade. Eu penso que ela ainda não sabe de fato o que está acontecendo. Eu penso dessa forma. Acho que ela está aprendendo, vendo, né? E ela vai copiando. E aí de vez em quando aqui está tocando a música, ela fecha o olho, ela levanta a mão. Porque ela está reproduzindo o ambiente dela. Está reproduzindo. Mas será que no coração da Amanda está inclinado para Deus? Cara, é difícil falar porque a Amanda tem 2 anos de idade, né? Mas e você que tem 30, 40, 20 e poucos? Porque você levanta a mão, você canta, você adora, você chora, cara. Chora. Mas você sai daqui, você faz tudo o contrário daquilo que você ouviu. Quando você sai daqui, quando você é confrontado na sua fé, você fraqueja. Ou então, você de forma deliberada, pensada, calculada, você fala, não vou andar neste caminho. Quer ver a galera começar a dar até uma coceira? Cara, pecou, bora fazer um caminho de volta, vamos pedir perdão. Se expõe, se humilha. Me humilhar? Falar do meu pecado? Meu Deus. Não quero isso não. Já pedi perdão para Deus. Mas a palavra não fala muito clara. Ela é muito clara. Que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros. Ela não é clara que a gente tem que fazer isso para que a gente possa receber a oração e dessa forma ser curado? E por que você não faz? É uma pergunta direta. Porque quando chega nesse momento que você está na cara do gol, a bola está na marca do pênalti, você olhou, você fala assim, para mim não. E quando você faz isso, você se assemelha a esse homem imprudente que ouve as palavras e não pratica. Ou seja, você está edificando a sua casa sobre areia. Porque no dia mau, quando vier sobre a sua vida, você vai ruir, a sua casa vai vir para o chão. E aí você fala que assim, o que aconteceu comigo? Poxa, eu estou são fiel, cara. Eu estou toda semana nas reuniões. Eu tomo um cafezinho na casa do Jaime, eu vou para o grupo caseiro do William. Eu estou lá na reunião de oração, oro com o Bendorite direto. Poxa, até ajudo lá no som de vez em quando. O cara faz um monte de coisa, né? Mas a vida dele não está entregue na mão do Senhor. Porque quando confrontado, de fato, quando aperta o negócio, ele amarela. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver de forma integral. Aí a gente fala integral, né? O cara pensa que, eu não tenho que trabalhar para viver integral para Deus, né? Por favor, gente. Por favor. Falta de entendimento. Você vive integralmente para Deus, independente de onde você esteja. Seja no trabalho, na faculdade, seja com os vizinhos, seja numa festa, seja na seresta, sei lá onde você está. Caraca, em qualquer lugar, brother. Santo que significa separado. Valeu, Jamim. E nós fomos chamados para ser santos. Essa é a Assembleia dos Santos. Mas eu volto a falar contigo. Por que quando você
é confrontado a praticar, você não pratica. Aí, de repente, você pode estar pensando o seguinte: essa palavra não é para mim. Não é, pô. Sabe por quê? Porque eu sou o cara. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu estou sempre aí, faço tudo. Aí, Cidinho, precisar de alguma coisa, conta comigo, cara. Tamo junto. Pilota saveiro, carrego as coisas, faço qualquer parada. Só que o texto da Bíblia ele é muito claro e confronta individualmente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ele manda você sempre fazer um cheque na sua vida. Você se avaliar. Porque o fato de você ter sido discípulo um dia não significa que você permanece na mesma condição. Porque você precisa fazer a manutenção do seu relacionamento com Deus. Porque você é aprovado todos os dias. Todos os dias você tem que escolher alguma coisa. A música do Thales ela é muito clara, todos os dias, né? Todo dia o pecado vem e me chama. É verdade, todo dia o pecado te chama. Todo dia você é atribulado, todo dia você é tentado e todo dia você tem o dever de tomar uma decisão. Ou você escolhe a Jesus ou você escolhe o pecado. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não dá para você continuar a sua vida medíocre, parada no mesmo lugar, pensando que as coisas acontecem no automático. Porque não acontece no automático. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa olhar para si mesmo no espelho e falar assim, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão é hoje. Olha, quero te falar que o reino de Deus não é os Narcóticos Anônimos, nada do tipo. Mas eles fizeram um projeto baseado em muitos princípios bíblicos. Tá? E é por isso que você vive o seu dia, a cada um só, o seu mal. Cabe o seu mal a cada dia. Aí você vive um dia só, não pensa na manhã não, cara. Vive hoje. Busca hoje. Busca ser perfeito hoje. E aí quando você dormir e você acordar, a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida e aí Ele te deu agora mais um dia. Mas é por dia. Como é que eu vou falar alguma coisa da semana que vem? Eu nem sei o que vai acontecer semana que vem. Não sei se eu estou vivo, porque Jesus pode voltar para mim individualmente. Eu posso descer a escada ali, tropeçar, bater a cabeça, não morreu. Pronto, Jesus voltou para o William. Ou então Jesus pode voltar para todos nós e arrebata a igreja. Então, busque acertar a sua vida diariamente. Não pegue nenhum problema e coloque debaixo do tapete. Semana que vem eu converso com alguém. Eu vou procurar o Jaime semana que vem nesse meu problema. Pode ser que você não tenha esse tempo, meu querido. Resolve tua vida hoje. Hoje. Faz um cheque. Aproveita que você está vendo aqui um camarada falando para você. Aproveita que já rolou um mover mais cedo aqui. A gente viu. Aproveite esse tempo e analisa a sua vida. Analisa. Mas você vai precisar de algumas coisas para fazer isso. Você vai precisar de coragem e você vai precisar de sinceridade consigo mesmo. Porque te falar uma coisa, você pode até me enganar, mas a Deus ninguém engana. Essa vida que você vive pode até enganar muitas pessoas ao seu redor, mas Deus olha para você e vê o teu coração. E todos os dias ele olha para você e fala que assim, até quando você vai continuar me honrando com os lábios e o teu coração longe de mim? Se arrepende. Faz o caminho de volta. Porque eu estou aqui. Enquanto há tempo, me busque. Porque pode chegar um dia que você não vai ter mais esse tempo. Não vai ter. Eu pensando nisso tudo, eu lembrei de dois personagens, né? Duas histórias reais e que se contrastam. A primeira eu lembrei de Sansão. Sansão é um camarada que nasceu para ser juiz de Israel. Não era qualquer camarada. Não era qualquer um. Nasceu, foi homem poderoso, fazia grandes feitos através do Espírito Santo. Só que, por as consequências das quedas de Sansão, porque ele caiu várias vezes, um dia ele fez o seguinte, ele tentou fazer um feito, pensando que o Espírito Santo estava com ele, e a palavra fala muito clara
que ele não se percebeu que o Senhor já não era mais com ele. Ele estava desapercebido, ele estava insensível à presença do Espírito Santo. E às vezes ficamos do mesmo jeito. Vamos contrastar essa história com uma outra? Jesus. Jesus era o cara, brother. Jesus não tinha pecado. Porque, vocês se lembram que eu falei aqui? Que nada nos separa de Deus? Só tem uma coisa que afasta, que é o pecado. O pecado faz separação de nós homens com Deus. Porque ele não habita em meio à impureza, em meio ao pecado. Ele não habita nas trevas, ele habita na luz. Então o pecado nos separa de Deus. Correto? Só que Jesus não teve pecado. Logo, Jesus não sabia o que era não ter esse relacionamento com Deus. E aí quando ele está crucificado, que ele toma o seu pecado e o meu para si, que ele toma todos os seus pecados, ele dá aquela declaração que alguns leem e não conseguem entender. Deus, por que me desamparaste? Ele fica chocado com aquele sentimento, porque ele não tinha passado ainda. Para ele era novo. Como assim? Não ter Deus perto de mim? Quando ele toma os nossos pecados, Deus se separa, não tem como. E imediatamente Jesus percebeu. Imediatamente. Mas por que ele percebeu? Percebeu porque Jesus não tinha pecado. Jesus andava com Deus o tempo inteiro. Perto, tete a tete, juntinho. E aí, como a gente está mais próximo de Sansão do que para Jesus, a nossa vida é feita de altos e baixos, com muitos deslizes, infelizmente. Quando ele não está mais contigo, você não percebe. Você fica insensível. E aí eu preciso fazer um alerta para você, um apelo, fazer uma advertência, fazer alguma coisa, gritar aqui para você, para que você fique apercebido do tempo que você está vivendo, que você faça uma autoavaliação de si mesmo, né? Uma autoavaliação é de si mesmo, ficou redundante essa. Mas faça uma autoavaliação da sua vida. E tenha coragem o suficiente para falar o seguinte: cara, eu me desviei da fé. Estou toda semana aqui, mas eu estou desviado, cara. Incrédulo, com coração duro. Não recebo nada. Quer ver um termômetro para você? Cidinho estava aqui, orando pelos jovens. Pô, um movezinho gostoso, cara. Qualidade total. Toda esse relacionamento com o Espírito Santo é sempre qualidade, cara. Se você estava na tua cadeira e tu não sentiu nada, cara, acende o sinal amarelo, cara. Alguma coisa está errado, cara. Porque não é possível algumas pessoas estarem totalmente envolvidas pelo poder do Altíssimo e você está totalmente alheio do que está acontecendo, pô. Tem alguma coisa errada. Porém, você precisa ter a ousadia de falar o seguinte: cara, realmente está errado comigo. Está errado. Ora por mim. Preciso de ajuda. Porque esse é o caminho. Você pensa que você vai para a tua casa, vai fechar a porta e vai resolver lá dentro? Não, cara. Vem para o meio. Vem para o meio. Jesus fez isso com o camarada lá da mão ressequida. Vem para o meio. Marcos 3:3. O pessoal aqui é online, on time, full time. Abre aí Marcos 3:3, então. E disse Jesus da mão ressequida: vem para o meio. Eu penso que esse camarada aqui, ele tinha alguns problemas, entendeu? Por conta dessa deficiência. E aí Jesus já trata logo a alma do camarada antes de curar ele. Imagina, o camarada deficiente, de repente tinha alguns problemas com isso, né? E aí, para a obra ser completa, ele começa tratando da alma, expõe logo o camarada, vem para o meio, para que todos possam ver a sua limitação, a sua deficiência. Porque Deus trata sempre assim, na luz, às claras. É sempre assim. Eu fico até brincando de vez em quando com a Flávia, eu chego em casa, eu chego acendendo todas as luzes. Mulher, é luz em casa, mulher, nada de treva. Ela, para de graça. Não gosto de escuro, cara. Não gosto. Cara, quiser,
Tomara que vocês tomassem isso para a sua vida espiritual. Luz o tempo inteiro. Vai entrando nas áreas da sua vida e sai ligando o interruptor, cara. É luz, é luz, é luz. Faz um cheque, vê se não tem alguma coisa que está num quartinho escuro, amontoado, cheio de coisa. Você precisa trazer luz e arrumar esse quartinho, brother. Quartinho da bagunça. Você precisa arrumar, cara. Porque é esse quartinho da bagunça, eu tenho certeza que você nunca leva a visita lá para ver. Você passa uma visita assim pela sala, vai ali rapidinho no quarto, mostra onde é o banheiro e o quartinho da bagunça você deixa guardado, cara. Ah, mas o que é aquilo ali? Não, aquilo ali está... Entendeu? É. Está arrumando ali, fazendo a obra. Fazendo a obra ali. Pelo amor de Deus, cheio de caixote amontoado lá com poeira, barata, aranha, lagartixa, lacraia, um monte de coisa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quando eu vi você falando aqui, Cidinho, e você, inclusive isso daí a gente conversou essa semana, sobre o batismo da semana passada, e que a gente falou realmente que foi triste a situação, e ouvindo isso tudo de Deus, eu só consigo ter um diagnóstico para essa situação. As pessoas já estão insensíveis para aquilo que Deus faz. Estão apartadas da sua fé, brother. E aí o batismo é qualquer coisa, como você falou. É qualquer parada, pô. Batismo é qualquer coisa, ceia é qualquer coisa. Estar com meus irmãos também é qualquer coisa, porque vai passar um filme maneiro. Eu prefiro ver o filme que está com meus irmãos. Aí você começa a tomar a forma do mundo. Você começa a entrar na síndrome do nada a ver. Cara, toda vez que você se pegar falando nada a ver, cara, ó, é uma dica para você, hein? Falou assim, nada a ver, ih, rapaz, acho que estou começando a ficar ruim. É o primeiro sintoma. Você começa a falar que as coisas não têm nada a ver. Não é bem assim, não. Você quer tirar o peso da palavra. Você quer diluir ela em água. Você quer transformar aquela semente em algo que não é puro. Uma semente fragmentada para você. Pelo amor de Deus, você vai morrer de fome, desnutrido. Você precisa buscar algo que é sólido e você precisa se comportar de acordo com aquilo que você recebe de Deus. E é assim. Na nossa vida é assim. A gente tem que fazer cheques na nossa vida diariamente. Eu tenho uma prática com a Flávia, toda reunião que a gente sai, seja ela qual for, seja de oração, seja de liderança, seja qual for a reunião, cara. A gente chega em casa, e aí, o que você achou? E a gente sempre conversa a respeito. E a gente avalia aquele tempo que a gente teve. E a gente troca as percepções. Pô, eu percebi isso, você aquilo. A gente troca figurinha. Aí ela coopera comigo, eu coopero com ela. É uma prática nossa e que é legal. A gente às vezes até brinca, chega em casa, quando fecha a porta, aí quem pergunta primeiro? E aí, o que você achou? Ah, perguntei primeiro. Poxa. A gente brinca assim. Entendeu? Pô, por que você não faz a mesma coisa com a sua vida? Ouvi uma palavra hoje. Chega em casa e se pergunta, e aí? O que eu vou fazer com essa palavra? Será que eu vou edificar sobre a rocha? Vou andar nessa palavra? Vou praticar? Ou não? Vou ser insensato? Eu vou ouvir, mas não vou praticar. Eu vou edificar minha casa sobre a areia. É um questionamento. Porque quando você faz esse questionamento, você anda em cima da conclusão que você faz. Se você conclui que você precisa andar, você anda. E se você conclui o contrário, se humilha logo, já pede perdão, já pede ajuda. Porque você precisa andar. Fomos chamados para a obediência. Fomos chamados para cumprir com tudo aquilo que nos já foi dito eu vou mostrar, não tem Bíblia aqui no celular. Já foi revelado na Bíblia, que você tem uma que eu sei. Foi revelado, cara. Está tudo lá. Agora depende de você fazer alguma coisa. Porque eu não posso praticar por você. Sinto muito. Não posso. É individual. Eu não posso buscar a sua salvação. É individual, você busca a sua. O máximo que eu posso fazer é orar por você e todas as vezes que o patrão me der algum assunto, eu compartilho contigo.
simples da forma que eu estou fazendo. Foi daquilo que eu recebi. Eu estou passando para vocês. Crendo no poder do Espírito Santo de ir além daquilo que eu estou falando. E convencendo vocês da condição de vida que vocês vivem. Da condição de vida. No dia que isso mudar, você vai olhar para essa reunião diferente. No dia que isso mudar, todas as oportunidades que tiverem na sua vida, você vai encarar de forma diferente. Você vai encarar como a oportunidade. É a oportunidade de eu manifestar o poder de Deus. É a oportunidade de eu anunciar o evangelho das boas novas. É a oportunidade de eu ser um discípulo de verdade. É a oportunidade. Não é um mega evento, é a oportunidade. Pode ser essa reunião aqui. Pô. Mas você vem se arrastando de casa, cara, com uma dificuldade. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e encontrar, assim, adoradores em espírito e verdade, com o coração ardendo em fazer a sua vontade, inclinados para o trono dele, totalmente, separados do mundo. Porque a gente sai do mundo, mas o mundo não sai da gente. A gente fica igualzinho o povo do deserto, cara. Vendo coisas maravilhosas acontecendo ao nosso redor e lembrando da época que a gente comia cebola. Pelo amor de Deus. Depois em casa lê o Êxodo, o povo no deserto. Cara, coisas maravilhosas aconteceram com aquela galera. Eles estavam preocupados com a cebola que eles comiam, reclamavam que não tinha água, Deus dava comida, eles reclamavam da comida, Deus mudava o cardápio. Ô, povozinho ruim, cara. Murmurador. Pelo amor de Deus. Mas se você for humilde, e ler esse texto e confrontar com a sua vida, pode ser que você se encontre até no meio do deserto, mas com coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, Deus cuidando de você, Deus te sustentando, Deus dando, cara, visões, sonhos, nada lhe falta, e você murmura, você lembra do tempo que você de repente tinha dinheiro, mas era ímpio, mas tinha dinheiro, aí você, pô, que tempo bom. Tempo bom nada, pô. Dinheiro é alguma coisa? O Senhor para você é o máximo, pelo menos deveria ser o máximo, deveria. Se não é, brother, eu quero estar contigo e orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?